Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, nossa aula de matemática de número 64. E a gente já está chegando ao final do livro 5. Faltam duas atividadezinhas, essa e mais outra. E é para a gente poder finalizar e ir para o livro 6. Então, nesse momento, você vai pegar o seu livro 5, abrir na página 120, lápis e borracha e vamos trabalhar. E o tema das nossas atividades hoje é unidades de medida de tempo, dia, hora, minuto e segundo. São as atividades 88 e 89 e as páginas são essas aqui. Ok? Bom, esse conteúdo já é um conteúdo que vocês já trabalharam nas séries anteriores. A gente vai relembrar e a gente vai também trabalhar para desenvolver e melhorar as habilidades de leitura de tempo, de medida de tempo, ok? Bom, o tempo é uma coisa que o tempo todo a gente está medindo com frequência. O tempo a gente mede o tempo todo, né? Para poder se organizar durante o dia, a gente com frequência está medindo esse tempo. Então, aqui tem alguns exemplos que o livro traz. Em uma sala de aula, a professora fala: vocês têm um tempo de 5 minutos antes da aula terminar, ou antes de terminar a aula. A cozinheira também trabalha com o tempo. Olha, o bolo deverá ficar no forno por um tempo de 40 minutos. Ao sair do trabalho, talvez, né? O homem fala: acho que vai dar tempo de chegar ao ônibus. E o índio, lá no meio da mata, acho que tem o tempo de voltar à aldeia antes que escureça. Percebam que em todas as situações, os seres mediram o tempo. Alguns utilizaram os aparelhos que a gente conhece hoje, como os relógios, né? O digital e o analógico. Ou seja, o de ponteiros, que é o analógico, e o digital. E em outras situações, eles utilizaram mesmo os elementos da natureza, né? Como o sol, de repente, e aqui também a lua surgindo, né? Parece que está no final do trabalho, no fim do trabalho, ou até mesmo a estimativa, né? Eu acho que dá tempo de eu chegar lá a tempo de pegar o ônibus. Enfim. E antigamente era assim que se fazia. Ó, esse aqui é o nosso analógico e aqui é o nosso digital. Tá? E para vocês saberem mais sobre medida de tempo, vocês podem acessar esse link aqui, tá? Mas antigamente era assim que se fazia. Antes de existirem os relógios, né, para medir o tempo com mais precisão, as medidas eram feitas principalmente através do movimento de rotação da Terra, que dura, né, que corresponde a um tempo aproximado de 24 horas. É o período de um dia. E eles começaram a calcular isso, que esse ciclo, esse tempo ele se apresentava e se apresenta em ciclos, né? De manhã, o sol lá se colocando para iniciar o dia. Na metade do dia, eles perceberam que o sol ficava em cima, né, no centro do céu, e chegando acabando a tarde, né, chegando à noite, aparecia o sol se punha e aparecia a lua. Então, através desses elementos da natureza e desse movimento que a Terra faz, os seres humanos começaram a medir o tempo. Só que depois houve a necessidade de medir esse tempo em tempos menores, né? Para poder se organizar da melhor maneira durante o dia. E aí que surgiu as horas, os minutos e os segundos. Então foi dividido assim: um dia dura 24 horas, uma hora de cada uma dessas horas desse dia, 60 minutos cada uma. É um conjunto de 60 minutos, uma hora, e um minuto é um conjunto de 60 segundos. E
A partir disso aí, começaram a utilizar, construíram, né, inventaram os relógios e começaram a utilizar para medir esse tempo que foi dividido. Então, num relógio, que é o que a gente usa para medir o tempo em horas, minutos e segundos, como é que a gente faz a leitura? O ponteiro menor, ele representa as horas, ele indica as horas. No caso aqui, o ponteiro menor está apontando para o 10 horas. O ponteiro maior é o dos minutos. E aí a gente vai ver como ele indica esses minutos. Ele está apontando para o 2, mas não quer dizer que são 2 minutos, porque os minutos, olha, eles correspondem a essas marquinhas aqui, que cada um corresponde a 1 minuto. Aí você vai contando, se você contar, são 60 marquinhas dessa, tá? São 60 indicações dessas aí. E os mais fininhos representam os segundos, que também a gente conta como os minutos também, através dessas marcas menores. Os maiores são as leituras dos números. E os minutos e segundos são esses risquinhos aqui indicando. Ok? Então, vamos ver como acontece. Olha, a leitura das horas, como eu já falei, é o ponteiro pequeno. Ele vai estar sempre indicando, apontando para o número de acordo com a hora, tá? Se ele apontar para o 2, 2 horas. Se ele estiver entre um número e outro, ele vai ser sempre o número anterior. Ele só vai ser, por exemplo, 3 horas quando ele chegar aqui no 3 certinho. Se ele ainda estiver aqui antes do 3, ó, falta pouquinho para chegar no 3. Mas se ele estiver aqui antes do 3, isso indica que ainda é 2 horas, tá? E aí, quando esse minuto chegar aqui no 12 de novo e apontar para o 3, é que serão 3 horas. Mesma coisa. Esse ponteiro da hora de um número para outro leva 60 minutos, que é o tempo que o ponteiro grande dá uma volta completa no relógio, tá? Sai daqui do 12, aí começa. Contando pelos risquinhos aqui, pelos espacinhos menores. 1, 2, 3, 4 e vai. Quando ele completar 60, só que não é nessa velocidade, essa velocidade é dos segundos. Quando ele completar 60, quando ele chegar aqui de novo, aí significa que passaram ou passou 1 hora, tá? A leitura dos minutos, mesma coisa. Olha, cada número corresponde a 5 minutos a mais. Então, ó, o 1 corresponde a 5, o 2 corresponde a 10. E aí a gente pode usar a tabuada do 5. 5 vezes 1, 5 minutos. Quando estiver no 2, ponteiro grande, tá? 2 vezes 5, 10. No 3, 3 vezes 5, 15. No 4, 4 vezes 5, 20. Aí você vai usar de uma maneira para ficar mais rápido, em vez de ficar contando 5, 10, 15, 20, 30, você faz a tabuada. Aqui, ó, no 8, 5 vezes 8, 40. Por que a tabuada do 5? Porque daqui até aqui, entre um número e outro, a gente tem 5 minutos. Entre um número e outro, a gente tem 5 minutos. Se você contar os risquinhos, são 5 risquinhos de um para o outro. Ok? E os segundos, a mesma coisa. Tá bom? É igual a leitura dos minutos, só que o ponteiro dos segundos andam mais rápido, tá? Aqui nesse caso, o relógio está marcando 2 horas e 40 minutos. E no analógico, se está 14 aqui, 14h23, 14 corresponde a 2 horas da tarde. Porque olha aqui, ó. Você começa numa hora da manhã. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã. Esse período, geralmente, a gente está dormindo. Ó. De 1 hora da manhã, às 5 até às 6 da manhã, geralmente a gente está dormindo. Tem gente que acorda mais cedo, né? 6, 7, 8, 9, 10, já está chegando à tarde. 11 da manhã, meio-dia.
meio-dia, e a gente, se você continuar contando o período da tarde, 12, 13 é 1 hora da tarde, 14, 2 horas da tarde, 15, 3 horas da tarde, 16, ok? Então, você continua a contagem, porque no analógico ele não vai voltar para o 1. No analógico ele vai direto até chegar em 24 horas, que são 2 voltas no relógio. Desculpa, no digital, ele vai direto até 24 horas. E no analógico, ele vai dar 2 voltas de 12, ó. 2 voltas que vão dar 24 horas. 1 volta, 2 voltas. Aqui está indicando 2 horas e 23 minutos da tarde, porque aqui é o 14, não é da manhã. Tá? Se fosse da manhã, seria 2 mesmo, 2 aqui e 23. Lembrando que a abreviação de horas não tem S, é só o H e não tem ponto. Então, 2H, ok? 3H. Do minuto é só mini, só sem ponto, sem nada. E de segundo, a abreviação é um S, só o S. Então, vamos trabalhar? Fazer só essa atividade, a gente continua na próxima. Preste atenção. Página 123. O relógio analógico é dividido em 12 horas, mas sabemos que o dia possui 24 horas. A divisão em 12 partes, que a gente acabou de falar, entretanto, pode ser mais interessante, pois dividir uma volta inteira em 24 partes tornaria a leitura mais difícil em relógios pequenos. Por essa razão, é comum dizermos, por exemplo, 2 horas da tarde em vez de 14 horas. Então, vamos lá. Aí você tem um quadro na página 124 que diz assim: sobre a relação entre os 12 números do relógio analógico e os horários após 12 horas, ou seja, meio-dia, complete a relação no quadro. Observe o modelo. 1 hora, a da tarde corresponde a 13 horas. Vamos continuar? 2 horas corresponde a 14 horas. 3 horas da tarde, 15 horas. Pode ir fazendo, pega o seu lápis e vai fazendo comigo. 4 horas da tarde, 16 horas. 5 horas da tarde, 17 horas. 6 horas da tarde, 18 horas. 7 horas da tarde, 19 horas. 7 horas da tarde já não, 7 horas já é da noite. Passou das 6 horas já é noite. 7 horas da noite, 19 horas. 8 horas da noite, 20 horas. 9 horas da noite, 21 horas. 21 horas, 10 horas da noite, 22 horas. 11 horas da noite, 23 horas. E 12 horas da noite, 24 horas ou meia-noite. Ok? Essa é a atividade da página 124. O olho vivo a gente vai fazer na próxima aula, que a gente vai continuar essas atividades, tá? E vocês vão ficar agora com a atividade, o exercício proposto da página 127. Então, antes de ir para a próxima videoaula, você já pode abrir na 127. É só uma atividade de ligar, tá? O horário analógico com o relógio analógico com o relógio digital no mesmo horário. Levando em conta esse horário que a gente viu da tarde, 1 hora, 13 horas, a correspondência do relógio, tá? Do horário da tarde. E se vocês quiserem, peguem um reloginho em casa aí, ver se a mamãe tem um relógio que vocês possam mexer, que vocês possam utilizar na prática para verificar esses horários. Combinado? Um beijo e até a próxima videoaula. Tô te aguardando lá, hein? Depois que você fizer esse exercício aí da 127, você vai para lá. Um beijo. Fui!